Olá, bom dia. Hoje, quinta-feira, dia 19 de dezembro, a Notícias de Frente está no ar. E aqui ao meu lado, Lúcio Sorge e o Antero Paz de Barros. Bom dia, Antero. Bom dia, Nayara. Bom dia, Lúcio. Bom dia ao telespectador e telespectadora. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Nayara. Bom dia, Antero. E bom dia a você que nos honra com a sua companhia. Eu quero começar uma Notícias de Frente indo direto para o GD, para o portal Gazeta Digital, que traz a seguinte notícia de que Galindo teria recebido 4 milhões... 40 milhões para ceder licitação à CAB. Obrigada, Lúcio. O ex-prefeito de Cuiabá, Chico Galindo, é acusado pelos proprietários da CAB Cuiabá de ter recebido propina no valor de 40 milhões para que a empresa fosse vencedora do processo licitatório para prestar serviços de água e esgoto na capital. Informações contam num processo judicial cujo juiz é o Jorge Luiz Tadeu Rodrigues. Na decisão do dia 10 de dezembro deste ano, ele unificou 2 processos sobre o mesmo tema e determinou sigilo sobre os autos. De acordo com o processo, investigações começaram a partir de uma denúncia anônima de que a CAP teria realizado o pagamento do valor de 100 milhões e o denunciante também relatou que o pagamento da propina se deu por meio de emissão de notas fiscais de serviços emitidas pela empresa Eletrocustrol, Três Irmãos Engenharia Limitada e HL Construtora. O Ministério Público se manifestou no intuito de deixar a Delegacia Especializada de Crimes Fazendários e contra a Administração Pública se envolver aí nessas investigações que caem sobre o ex-prefeito de Cuiabá. Lúcio e Antero. E essa investigação aí, ela não envolve apenas o ex-prefeito Chico Galindo. Ela envolve também vereadores da Câmara de Cuiabá, aqueles que estavam no cargo na época da privatização da Sanecap, que foi assumida pela CAB, né? De triste memória para o povo de Cuiabá. A CAB que depois cedeu lugar aí a Águas Cuiabá. E essa privatização aí da Sanecap, à época, foi uma polêmica danada, né? Primeiro, essa privatização foi aprovada na calada da noite, a toque de caixa, e os comentários fortíssimos nos bastidores de que a Sanecap havia sido vendida a preço de banana. É isso, Antero? Olha, não houve venda, né? Houve uma licitação, né? Foi venda uma licitação, né? Quer dizer, a CAB ganhou a licitação para explorar o serviço de água e esgoto de Cuiabá. A CAB que era vinculada à empreiteira do Grupo Galvão. Ao Grupo Galvão, né? Porque cita que é o Grupo Galvão e cita que essa propina teria sido paga, né, através de várias empresas, né? Cita 3 aqui, pelo menos, empresas indicadas por Chico Galindo. A investigação começou a partir de uma denúncia anônima em que a CAP teria realizado o pagamento no valor de 100 milhões. Ué, mas 100 milhões... porque parece que teve mais gente que entrou na propina, né? Quer dizer, 40 milhões, segundo lá os 2 irmãos lá, sócios da empreiteira, né? Que a controladora da CAB, que era o Grupo Galvão. Então, né? Isso é delação, né? Isso é delação. É a delação dos 2 sócios do Grupo Galvão, né? Os 2 sócios que delataram o pagamento dessa propina de 40 milhões de reais e que o montante total aí, nesse caso apenas, da roubalheira, teria sido de 100 milhões de reais. Essa é a denúncia que foi feita pelos delatores, né? É surpreendente, né? Porque é a primeira vez que o assunto vem à tona, né? Mas o juiz Jorge Tadeu determinou sigilo, essas coisas que... Falta apurar alguma coisa? Que na realidade... Para determinar sigilo, porque se está apurado, não tem necessidade de sigilo.
Se falta apurar, aí tem razão o sigilo, né? Se falta apurar, tem razão do seu sigilo. Agora, se não falta apurar nada, deveria abrir as informações, até para que a gente tenha a possibilidade de avaliar, né, e até para que a opinião pública tenha acesso a mais informações. E aí, só complementando aqui, Antero e Nayara, ao todo são 3 inquéritos que apuram se houve pagamento de propina e direcionamento da licitação do serviço de saneamento ACAB Cuiabá, quando da gestão de Galindo. E aí, por determinação do juiz Jorge Tadeu Rodrigues, foram apensados para evitar duplicidade nas investigações. A decisão é do dia 10 de dezembro e os inquéritos tramitam sob sigilo. Tem outro lado aqui. Quer dizer, por enquanto tem segredo de justiça, não é? E o ex-prefeito de Cuiabá, Francisco Galindo, respondeu aí à imprensa em uma nota enviada. Ele disse o seguinte: diante das notícias vinculadas à imprensa sobre o suposto pagamento de propina, venho por meio de nota esclarecer que tratam-se de declarações unilaterais cujo valor probatório será analisado em juízo. Desconheço qualquer inquérito nesse sentido, uma vez que nunca fui intimado para depor sobre os fatos. Confio nas autoridades investigativas e no Poder Judiciário. Por fim, reitero que sempre estive à disposição para esclarecimentos em busca da verdade real dos fatos. Francisco Galindo. 2 pontos aí me chamam a atenção na nota do ex-prefeito Francisco Galindo. Vou começar pelo menos importante, o que menos me chamou a atenção. Desconheço qualquer inquérito. Ele alega aí desconhecimento do inquérito. E aí, o que mais me chamou a atenção é o primeiro tópico aí da nota do ex-prefeito. Tratam-se de declarações unilaterais cujo valor probatório será analisado em juízo. Não tem nada errado aí nessa afirmação. Mas normalmente, quando alguém aí é acusado de receber uma propina, e uma propina desse tamanho, né? Não é nada, são 40 milhões de reais. O ex-prefeito Chico Galindo, aqueles que precisa de provar, mas não falou que não recebeu. Normalmente a pessoa, a primeira coisa que ela diz, olha, é mentira, eu nunca recebi dinheiro ilícito. Mas tudo bem, ele disse que tem que ter provas. Né? Tem que ter prova mesmo. Sim, Não exato. Não, lógico, tem que ter provas, é isso. Mas o Lúcio mas normalmente a levanta pessoa nega, não é, Antero? É isso que eu estou colocando. Que ele já deveria ter negado, por exemplo, não fiz, mas a justiça vai investigar e vai provar que isso tudo é uma mentira, alguma coisa do tipo. Depende aí, não é nem de assessoria jurídica, né? De comunicação também, né? Mas assim, é uma interrogação espetacular, né? Porque colheu a própria imprensa de surpresa, né? Faz tempo que Chico Galindo deixou de ser prefeito de Cuiabá. Por que esse assunto veio à tona agora? Porque nunca veio. Eu milito na imprensa esse tempo todo, você milita, nós nunca soubemos disso, né? E agora que a gente está sabendo dessas confissões, né? Eu não sei se é delação, porque aqui o doutor Jorge Tadeu determina o seguinte: ele optou por unificar tanto o processo da denúncia anônima, primeiro começa com uma denúncia anônima, quanto o processo em que, tá aí é o mais grave, Dário de Queiroz Galvão Filho, quanto Mário de Queiroz Galvão confessaram a existência de pagamento indevido. Então, os dois que deram depoimento foram Dário de Queiroz Galvão Filho e Mário de Queiroz Galvão. Vem uma denúncia anônima, a investigação é feita pela Delegacia Fazendária e aí 2 diretores da Galvão, né, da Queiroz Galvão. Queiroz Galvão. Que Grupo Galvão. Eram os donos da CAB, né? Confessam isso. E o Dario de Queiroz Galvão Filho e Mário de Queiroz Galvão.
E desta forma, tendo em vista que se trata de apuração dos mesmos fatos, neste feito e no inquérito policial 524769, a fim de evitar o bis in idem e em consonância com o parecer ministerial, quer dizer, o Ministério Público também pediu isso, determino que seja feito o apensamento aos autos, consequentemente tendo decretado sigilo nos autos principais. É de ser mantido o sigilo neste feito apensado, decretou. O que ele está traduzindo aqui, o bis in idem? Bis in idem é o seguinte, é porque tem uma denúncia anônima, tem a confissão de 2 ex-diretores e tem um outro inquérito, que ele dá o número do inquérito policial 524769. Ninguém pode ser processado bis in idem assim, pelo mesmo fato 2 vezes, 3 vezes. Quer dizer, se tratam dos mesmos fatos, reúne tudo num só processo e aí julga. Porque você não pode ser absolvido no inquérito e condenado em outro, já que se tratam dos mesmos fatos. Né? Para não correr essa possibilidade e também para não haver dupla condenação, é que há esse apensamento. Mas, pelo visto aqui, Lúcio, nós ainda estamos na fase de inquérito. E pela própria nota do Chico Galindo, você vê que a justiça é extraordinariamente lenta, né? Depois de Chico Galindo, veio Mauro Mendes, 4 anos. Depois de Mauro Mendes, Emanuel Pinheiro, mais 3 anos, 7. Muito provavelmente, como a CAB não entrou no último ano do Galindo, né? Deve ter sido no penúltimo, já temos 8 anos de inquérito. Tem 8 anos aí de inquérito. E qual que é o prazo prescricional disso? Entendeu? Então tem que ficar muito atento nessas colocações todas, né? E uma outra informação Até aí... porque isso aí também, o prazo da prescrição diminui em função da idade. Eu não sei qual que é a idade do Chico Galindo, mas se ele tiver mais de 70 anos, o prazo prescricional diminui. E aí, uma outra informação aí desse inquérito que tramita lá na 7ª Vara Criminal aqui de Cuiabá, é de que a delegacia especializada, a DEFAS, não é? A delegacia especializada em crimes fazendários e contra a administração pública citou, nesse inquérito aí, citou os acordos de colaboração premiada firmados pelos irmãos Galvão lá na Operação Lava Jato. Então, confirmando aí que essa investigação, esse inquérito é fruto das delações dos 2 irmãos lá, proprietários do Grupo Galvão, na Operação Lava Jato. Quer dizer, e o problema deles foi tão complicado que o Grupo Galvão teve que entrar em recuperação judicial aí por conta das investigações que começaram delação, lá em Curitiba. O cara não vai falar da delação só do que é preso lá por aquele motivo, etc. Fala de tudo. Né? Porque é o compromisso que ele assume. Ele não pode esconder nada do Poder Judiciário. Aí, só detalhando aqui, Nayara, as investigações, né? O que foi investigado até aqui aponta que o objetivo da propina era o direcionamento da licitação para a concessão do serviço de água e esgoto em Cuiabá, na qual a empresa beneficiária foi a CAB Cuiabá. Isso consta aqui num trecho da decisão do próprio juiz aqui da 7ª Vara Criminal, quando ele determinou aí o apensamento aí de todos os inquéritos. Me parece aí que 3 no total, não é isso? Isso. Olha, e só a título de informação, você falou da questão da prescrição, que vai diminuindo, na verdade, diminuindo, né, o tempo, de acordo com a idade. Ele tem 63 anos. Então tá bom. O ex-prefeito de Cuiabá. Eu entrei aqui no Google agora para saber. 63. Vamos seguir então com a notícia de frente. Quero saber os destaques de vocês para hoje. Qual que é o seu destaque, Lúcio? Meu destaque aí é sobre a análise, né? A votação lá pela Assembleia Legislativa das contas do ex-governador Pedro Taques de 2018, referentes
a gestão de 2018. Na comissão lá, Constituição e Justiça, não é, Antelo? Que decide antes de ir à plenária, a comissão de Constituição. Lá na comissão de Constituição e Justiça, o placar foi de 2-1, com uma abstenção, né? Janaína Riva e Romualdo Júnior, os dois do MDB, votaram pela reprovação e o único voto contrário foi do Valmir Moreto, é isso? Isso. Que votou contra a reprovação das contas e a abstenção lá do Chuchu Dalmolin, né? E aí colocaram lá para votação em plenário, mas teve um pedido de vistas, né? Que adiou para o ano que vem o julgamento que pode tornar Pedro Taques inelegível. E aí o ex-governador Pedro Taques disse que o relatório aí da deputada Janaína é baseado em ódio. Ela disse que não tem nada a ver com isso, que ela não vai entrar em questões pessoais, que ela deixa isso para o ex-governador Pedro Taques, que foi reprovado nas urnas no ano passado. E agora o que se discute aqui é a reprovação das contas dele de 2018, que pode deixá-lo inelegível. Será que tem alguém preocupado aí com o fato de repente, Pedro Taques resolver sair candidato ao Senado nessa eleição suplementar em função da cassação de Selma Arruda? É só uma reflexão. Na verdade é o seguinte, Lúcio, eu acho que essa preocupação não existe, por um motivo muito simples. Na semana passada teve em Cuiabá o deputado federal Nilson Leitão. Eu sei porque me foi dito pelo próprio Nilson. O Nilson Leitão ainda está avaliando se sai ou não candidato. Ele não bateu o martelo. Mas ele me deu uma informação. Olha, no partido está arredondado. E ele disse exatamente o seguinte: conversei com a Avalone, conversei com o Wilson Santos, conversei com Pedro Taques, conversei com a executiva. E no partido está arredondado, o partido me assegura a vaga na hipótese de eu ser candidato. Então, assim, o candidato do PSDB é Nilson Leitão, né? E o seu destaque, Antero? Meu destaque é o seguinte: hoje, quando eu ia para a rádio, aliás, ontem, quando eu ia para a rádio, eu recebo um áudio da minha prima me mandando um comentário de um especialista em análise econômica e especialista em decisões da área econômica. E esse especialista dizia que trabalha há mais de 50 anos fazendo análise de portarias, de publicações, etc. e tal, das autoridades econômicas do Brasil. E ele é um bolsomínio, um bolsonarista assim de primeira linha. E ele chega a dizer o seguinte: olha, é a primeira vez que eu vejo o presidente Bolsonaro tomar uma atitude agressiva contra o bolso de todos os cidadãos brasileiros. E cita uma resolução do Banco Central. Para quem gosta de acompanhar isso, eu vou citar o número da resolução. A resolução é o número 4.765, de 27 de novembro de 2019, portanto, bastante recente. Essa resolução do Banco Central, publicada agora, dispõe sobre o cheque especial concedido por instituições financeiras em conta de depósitos à vista, titulada por pessoas naturais, quer dizer, pessoas físicas, e por microempreendedores individuais MEI. Quando você abre uma conta bancária, o banco te oferece um limite de crédito, certo? Olha, seria bom ter um limite aqui de 10 mil, de 20 mil, de 30 mil, não é isso? E você só vai pagar o limite se você usar, não é isso? Olha, se tiver apertado, aí você emite um cheque especial, aí você paga um juro referente ao limite. Que o cheque especial e o cartão de crédito são os grandes vilões. São né? os grandes vilões. Esse endividamento. Então, esse juro continua. Mas agora, tadinho dos banqueiros, né? O Bolsonaro, Paulo Guedes, que é a origem de banco, né? Paulo Guedes é ligado a bancos, etc. e tal. Eles fizeram esta resolução que dá o direito
as instituições financeiras de cobrarem uma taxa. A taxa é pequenininha, 0,2%. Parece que é insignificante, né? 0,2%. No limite que é colocado à sua disposição. Vírgula. Tendo usado ou não. Ponto. Só tem uma exceção. Se o limite for até R$500, não cobra taxa. Mas acima de R$500, pau na bugada. 0,2% a mais para os banqueiros. Quanto será que os bancos lucraram só com essa medida do dia 27 de novembro de 2019? Só com isso, quanto que os bancos lucraram com 0,2% a mais no limite? Você tem cheque especial? Tem limite? Tem. Ou você vai lá no banco e fala assim, olha, eu não quero mais o limite nenhum, cancela meu limite, senão eu cancelo minha conta. Ou então, usando ou não, doutor, você vai ter que pagar para os banqueiros. É por isso que eu sou a favor do seguinte. Muita gente fala, olha, nós precisamos privatizar. Não. Nós precisamos desprivatizar o Estado. Ou seja, o Brasil precisa estatizar o Banco Central. Porque o Banco Central é dirigido por banqueiros que não fazem lá o jogo da proteção da moeda, fazem lá o jogo dos bancos. Esse é o meu destaque. Certo. E falando em presidência, eu quero destacar aqui uma operação do Ministério Público do Rio de Janeiro. Flávio Bolsonaro, Queiroz e outros assessores são alvos de operação no Rio de Janeiro, da Promotoria do Rio. O senador Flávio Bolsonaro, o policial militar aposentado Fabrício Queiroz e outros assessores do filho do presidente Jair Bolsonaro foram alvos nesta quarta-feira de uma operação comandada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Entre os 24 alvos da operação, que apura a suposta lavagem de dinheiro, estão parentes de Ana Cristina Vale, que é ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro. Já foram recolhidos documentos e celulares nas casas de alguns dos alvos. O Ministério Público não se pronunciou sobre a operação, alegando que o procedimento corre sob sigilo. As buscas e apreensões ocorreram após quase 2 anos do início das investigações contra o PM aposentado. A Promotoria Fluminense recebeu em janeiro de 2018 o relatório do COAF, apontando movimentações atípicas de Queiroz. E aí, no caso do Flávio Bolsonaro, alvo de busca e apreensão foi a loja de chocolates do senador e os agentes chegaram por volta das 6 horas e quase 7 horas da manhã de ontem no shopping Vila Parque, na Barra da Tijuca, onde fica a franquia da Copenhague, do senador, e deixaram o local por volta das 10h40. Flávio é dono de 50% da franquia desde janeiro de 2015. A firma é citada no relatório do COAF, que descreve 8 transferências que somam 120 mil dela para o senador entre agosto de 2017 e janeiro de 2018. A empresa também foi alvo de quebra de sigilo bancário e fiscal pela Justiça em abril. E só explicando aí, né, para situar o telespectador, para relembrar, né, de que a suspeita aí é de um esquema conhecido como rachadinha no gabinete de Flávio Bolsonaro, quando ele ainda era deputado estadual lá na Assembleia do Rio de Janeiro. E esse Queiroz aí foi o seu empregado, né? Era um assessor dele. E aí, essa prática aí da rachadinha consiste em coagir servidores a devolver parte do salário para os deputados. E aí, a investigação é sobre crimes de peculato, lavagem de dinheiro, ocultação de patrimônio e organização criminosa. Só para fazer justiça, comprovando-se que tudo isso daqui venha a se confirmar, não é?
não é só lá no Rio de Janeiro que tem a tal da rachadinha, não. A rachadinha é no país inteiro. Em tudo quanto é lugar tem essa tal de rachadinha. É em Câmara Municipal, em Assembleia Legislativa. Aí o fulano é contratado lá por 6, 7 mil e o seguinte, olha, você tem que devolver a metade. Não quero. Ah, então tá bom. Então nós vamos procurar outro que concorda. Então, essa prática da rachadinha aí, ela está esparramada aí por tudo quanto é lugar. No Rio de Janeiro, em São Paulo, em Minas Gerais, no Acre, no Maranhão. E lógico, aqui também, em Mato Grosso. Eu não sei porquê, o que você tem contra o deputado Eliene? Eliene? Não citei o nome dele aqui, Antero? Não, você não citou, mas você falou que o cara, como que é o negócio da rachadinha aí, quantos por cento? Não, diz que assim, dizem que é 50%, né? Não, o Eliene é o seguinte, Eliene botou a empregada doméstica dele na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, ela recebia R$1.000, botou no cargo de assessora parlamentar da Assembleia, quer dizer, o salário é muito maior. Quando ela ia receber o salário, ia alguém da confiança do Eliene acompanhando, ela recebia o salário inteiro e ficava só com R$1.000, né? O resto devolvia para o deputado Eliene. Então é muito mais do que a metade, viu? Porque essa questão da metade, não desejei, até porque Eliene era professor de matemática, sabe fazer conta e achava que merecia mais. A rachadinha é em duas partes, né? Deixa eu dar uma... Um fica com 1.000, outro fica com uns 20 mil. Deixa eu dar uma informação aqui. Sobre esse... Não, sobre outra Só vou terminar sobre a defesa, né? Ouvindo o outro lado aí, que foi de Flávio Bolsonaro. A defesa de Flávio considerou a busca na empresa uma invasão. Não, Já absurdo. a da família de Queiroz afirmou que recebe a ação com tranquilidade e, ao mesmo tempo, surpresa, pois é absolutamente desnecessária. Ele sempre colaborou com as investigações, já tendo, inclusive, apresentado todos os esclarecimentos a respeito dos fatos, disse o advogado Paulo Klein. Ademais, surpreende que o mesmo Ministério Público reconhece que o juízo da primeira instância seria incompetente para processar e julgar qualquer pedido relacionado ao ex-deputado e o tenha feito e obtido referida decisão, reiterou aí o advogado de Queiroz. Será que vão pedir socorro para o Dias Toffoli de novo? Acho que não, né? Agora não tem mais jeito. Para né? aí, primeiro o advogado dele faz um fake news, né? Fake news do direito. O Flávio Bolsonaro não tem direito a ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal, não. E nem tem direito de ser julgado pelo Tribunal de Justiça, porque o crime que ele cometeu na época era de deputado. Um cargo que ele não ocupa mais. Mas ele se então, quando ele deixa o cargo, só para terminar de explicar, quando ele deixa o cargo, ele perde aquele foro do Tribunal de Justiça. E não ganha o foro do cargo para o qual se elegeu. É isso que o Supremo decidiu. Então, quem tem que julgar o senhor Flávio Bolsonaro é a decisão de primeira instância. Pois é, ele se refere ao posicionamento da procuradora Soraya Gaia, que atua na 2ª Câmara Criminal, que foi favorável à concessão de foro especial ao senador em habeas corpus protocolado por Flávio. A defesa acabou desistindo do pedido. E já o advogado de Flávio Bolsonaro, Frederic Wassef, por meio de nota, disse que os investigadores não encontrarão, nas buscas nada que comprometa o filho do presidente. O que sabemos até o momento pela imprensa é que a operação pode ter extrapolado os limites da medida cautelar, alcançando pessoas e objetos que não estão ligados ao caso. Vamos ver, né? Vamos esperar a investigação, né? Pode ter sido o seguinte, né? De repente, esse trecho que você acabou de ler aí, né? De que alcançaram pessoas e objetos, né? Que não estão ligados. Que não estão ligados, né? De repente pode estar colocando aí o seguinte, olha, aquele chocolate delicioso da Copenhague não tem nada a ver com isso, não é isso? Será que é isso? A marca, né? Já que será ele é um que é isso que o franqueado. advogado quis dizer? Olha, eu quero fazer aqui um registro seguinte. Não tinha aquele processo da questão da votação da prisão em segunda instância lá no Senado da República?
Foi votado o processo e foi aprovado, né? O processo para incluir de que após o julgamento de segunda instância o cidadão pode ser preso. Isso foi aprovado numa mudança do Código de Processo Penal. A esperança dos que defendem a prisão em segunda instância é que esse processo fosse julgado, fosse votado ainda agora, antes do recesso, no Senado da República. Aí o PT liderou um processo lá, porque o PT, assim, é o partido que mais bandidos tem envolvidos no Lava Jato. Então, quanto mais o PT retardar essa questão da segunda instância, é melhor, né? Protege os bandidos deles, os bandidos de estimação do PT. Aí o PT liderou o processo para que os senadores recorressem para que o projeto fosse votado no plenário, porque senão iria direto para a Câmara e já estaria votado. Pois bem, nós fomos usados aqui para divulgar o seguinte: o que é que nós divulgamos sobre a posição dos senadores de Mato Grosso, Lúcio? Nós divulgamos aqui, a Selma Arruda era a relatora, favorável à prisão em segunda instância. Divulgamos aqui que o Wellington Fagundes, favorável à prisão em segunda instância. E que Jaime Campos, favorável à prisão de segunda instância. Eles fizeram questão absoluta de dar essas declarações, não foi? Um dos 47 senadores que recorreu está lá, Jaime Campos. O Wellington não recorreu. O Wellington manteve a posição que ele havia anunciado para a imprensa de Mato Grosso. Então, aqui em Mato Grosso, nós tivemos 2 votos, Selma e o Wellington, favorável à questão de segunda instância, e o Jaime, que diz que é favorável, mas não é muito. É favorável, mas quer atrasar. É favorável, mas quer ajudar os bandidinhos, colegas lá do Senado da República e da Câmara dos Deputados. Por coincidência, ele é do DEM. É do DEM. DEM, do Alcolumbre e do Rodrigo Maia. É favorável, mas não sei o quê. E ontem estava circulando na internet, vou dar até o nome, porque é público, estava circulando na internet um posicionamento do Aloysio Povas, que é um dentista conhecido em Cuiabá, filho do saudoso e grande mestre, professor Lenine de Campos Povas. Ele montou um quadro assim, o seguinte: olha, em 2020, não vote nos candidatos do DEM. Eles são contra a prisão em segunda instância. Né? E cita especificamente Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre. O Jaime Campos vai prejudicar um pouco o DEM e Mato Grosso também com esse tipo de posicionamento, né? Para quem gosta de observar posições. Mas se o Jaime é a favor, por que ele tinha que recorrer? Experiência suficiente ele tem para saber o que está assinando. Ele tem bastante experiência. E assim, se há algum erro nessa informação, o erro é do site O Antagonista, que lista aqui 47 parlamentares. O único parlamentar na letra W é o Everton, do PDT do Amazonas. E na letra J tem alguns parlamentares: Jacques Wagner, Jaime Campos, Jean Paul Prats, José Serra. São os que querem atrasar, querem mandar para o dia de São Nunca essa questão da prisão em segunda instância. Então, assim, o povo de Mato Grosso tem o direito de saber, de telefonar, de mandar e-mail, de mandar na rede social, perguntando para o Jaime Campos: Jaime, qual que é a sua posição? Você anunciou para Mato Grosso que era a favor da prisão em segunda instância, mas você recorre para não ter a segunda instância. Você é a favor do que o povo está querendo ou do que o Alcolumbre está pedindo? Né? Por que recuou? Por que mudou? O que mudou na sua posição? Eu acho que esse recurso aí política é coisa pública. E esse recurso é para deixar para votar depois, Dantero? É para o ano que vem. Ah, para o ano que vem. Para o ano que vem. Não é para votar mais esse ano. Não é para votar esse ano. Esse recurso é para não deixar votar, né? Isso aí é para assim,
Não, agora o ano que vem, aí em fevereiro os caras vão querer votar, não, para aí, tem o carnaval, aí tem que esperar passar o carnaval, aí vão tentar votar em março, para aí, pô, vem a Semana Santa, né? Pensem no sacrifício do Cristo, aí depois da Semana Santa, olha, vai começar um calendário eleitoral, não fica bem, os coleguinhas nossos candidatos sendo presos. Parabéns, hein, Jaime? Parabéns e está devendo explicações aí ao povo de Mato Grosso. Vamos então para o nosso primeiro intervalo e a gente volta daqui a pouco com a notícia de frente. Voltamos com a notícia de frente e as contas do ex-governador Pedro Tax foram ao plenário da Assembleia Legislativa, mas teve pedido de vista. Os detalhes com a Luciana Gaviria. O julgamento das contas anuais do governo de Mato Grosso da gestão Pedro Tax foi relativo ao exercício de 2018. A relatora da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária, a deputada Janaína Riva, foi acompanhada dos colegas Valmir Moreto e Chuchu Dalmolin. Ela apontou 21 irregularidades, entre graves e gravíssimas. A parlamentar alegou que fez um julgamento técnico e ainda teria realizado uma retrospectiva dos 4 anos de mandato do ex-governador, onde foram encontradas diversas reincidências e nenhum cumprimento das recomendações já feitas pelo Tribunal de Contas do Estado. Foi, por exemplo, a questão dos benefícios fiscais. E esse, na minha opinião, é um dos mais graves, porque nós já tínhamos uma delação realizada pelo ex-governador Silval, que apontava exatamente quais eram os benefícios que tinham sido partes de negociatas do governo do estado, né, de passíveis todas de corrupção, e essas todas foram mantidas, quer dizer, não se tomou nenhuma atitude para que isso fosse sanado, aquelas irregularidades fossem sanadas. Inclusive, esse foi um dos votos do conselheiro Ronaldo, do Tribunal de Contas, que votou pela reprovação das contas, inclusive de governo. E também citei ali a questão, por exemplo, do extrapolamento e estrangulamento da folha. A deputada teve como base o seu relatório dados subsidiados pelo próprio Tribunal de Contas do Estado, do qual aprovou as contas do ex-governador mesmo com graves apontamentos. No entanto, Janaína Riva optou por rejeitar as contas do ex-governador e questionou o Tribunal de Contas por ter julgamentos parciais, ou seja, analisa as contas do governo de uma forma e das prefeituras de outra forma, penalizando assim os prefeitos e absolvendo o governador. O que existiu foi uma inversão de papéis, né? Porque o Tribunal de Contas, ele ali está para fazer um trabalho técnico e não um trabalho político. Então, essa coisa de, o ex-governador foi lá, foi pedir voto, essa mesma sensibilidade que tiveram, que, ao meu ver, soa até um tanto quanto pessoal, por que ela não existiu com os prefeitos? Quer dizer, porque o prefeito é de uma cidade menor e cometeu os mesmos erros, ele tem a conta reprovada, mas o governador não. Porque é um homem mais poderoso, é um cargo mais poderoso, é um cargo que mexe com o orçamento dos poderes. Então, eu acho que, no mínimo, o tribunal deveria ter feito um trabalho mais justo com relação às contas das prefeituras, que foi o que nós fizemos aqui na Assembleia. Os deputados Valmir Moreto e Chuchu Dalmolin tiveram votos contrários ao da deputada Janaína Riva. Moreto, sem muito discurso, aprovou as contas do ex-governador Pedro Tax. Já Chuchu Dalmolin fez o discurso comparando o que seria corrupção e má gestão. Isso em relação aos governos de Silval Barbosa e Pedro Tax. Após o discurso, se absteve de votar. Vai jogar a responsabilidade da votação deste relatório para o plenário. A deputada, por outro lado, disse que não vê diferença entre má gestão e corrupção. A má gestão ela é tão danosa quanto a corrupção. Ela mata pessoas do mesmo jeito, ela traz prejuízo à educação, por isso que a gente está vendo tanta escola sucateada. Na minha opinião, aqui a análise ela não tem que ser de quem roubou, deixou de roubar, até porque eu não coloco minha mão no fogo pelo Pedro Tax nem por ninguém. Cada um tem que responder pelos seus atos. Como a gente vai saber se houve ou não houve corrupção? No entanto, os deputados Valmir Moreto e Chuchu Dalmolin não falaram com a imprensa após a análise do relatório.
Ao jornalista Pablo Rodrigo, o ex-governador Pedro Tax teria dito que o voto da deputada Janaína Riva tem base ódio e rancor. Neste caso, a solução seria apenas um psiquiatra. A deputada deu resposta ao ex-governador. O esperneio é livre e agora o governador faz a parte dele e eu faço a minha enquanto o ex-governador faz a dele, eu faço a minha enquanto parlamentar, mas prefiro não me ater nessas questões pessoais, vou deixar isso para ele. O jornalista Pablo Rodrigo, que é aqui do Grupo Gazeta, do jornal A Gazeta e do Gazeta Digital. E a matéria sobre essa fala aí do ex-governador Pedro Tax também está no portal Gazeta Digital. E é destaque de Lúcio Sorge também, né, Lúcio? Já vamos para o seu destaque. Eu começo meu destaque aqui chamando a atenção para uma frase ali da deputada Janaína Riva, que é assim, digamos, lapidar. Né? Onde ela diz assim, olha, o Tribunal de Contas está lá para fazer um julgamento técnico, não é para fazer um julgamento político. Que lindo, não é, deputada? Que bom que fosse assim, sempre, né? Mas, e aí? Mas a indicação de todo mundo lá tem que ser política, não é? Não é isso? Aí os políticos vão para lá para fazer um julgamento técnico. Que bacana. Bom, mas vamos voltar aqui. Inclusive, essa foi uma posição da deputada Janaína Riva, que pensava diferente, né? De que tinha que ter... A indicação não precisava ser política, depois ela reviu a posição dela. Estou correto? Aí ela reviu a posição de que, olha, não, a gente tem que manter aí o que está e quem vai para o Tribunal de Contas tem que ser político mesmo. A indicação tem que ser da Assembleia. Não é isso? Teve essa posição dela. Né? Mas voltando aqui à análise das contas aqui do ex-governador Pedro Tax, de 2018, o ex-governador declarou aí que ele avalia, né, ainda a possibilidade de ir defender as contas referentes à gestão de 2018 lá na Assembleia Legislativa, como ele fez no mês de agosto, durante o julgamento feito lá pelo Tribunal de Contas do Estado. E aí, como a Luciana Gavilha reportou aí na matéria, a deputada Janaína Riva emitiu lá um parecer pela reprovação das contas. Ela e o deputado Romualdo Júnior, ambos do MDB. E aí, o único voto aí contrário à reprovação das contas foi do deputado Valmir Moreto, com uma abstenção ali do deputado Chuchu Dalmolin. E aí, a deputada do MDB, Janaína Riva, no relatório dela, ela faz críticas aí, né, ao Tribunal de Contas, de que o Tribunal de Contas deveria ter feito uma análise mais técnica, pois a análise política a gente faz na Assembleia. Espera aí, então vai ter uma análise política, então, lá na Assembleia Legislativa? É isso que estão fazendo? É a análise política ou é um julgamento técnico das contas? É por isso que está sendo criticado... Que deveria ser. Não, é por isso que o Tribunal de Contas está sendo criticado, porque não fez um julgamento técnico. Aí ela completa dizendo o seguinte, fizemos um relatório bastante técnico, eu não entendo, análise política da Assembleia. Aí ela fala, fizemos um relatório bastante técnico, politicamente falando, será que é isso? E pedimos que as discussões políticas sejam feitas em plenário. Difícil de entender, não é? É técnico ou é político, afinal de contas? Mas aí não deu para colocar em plenário, mas acabou não sendo votado, porque o deputado estadual Valdir Barranco, ele pediu vistas do relatório que pede a reprovação das contas de gestão do ex-governador Pedro Tax, que estava em votação durante a sessão ordinária desta quarta-feira. Como o Barranco tem 5 dias para analisar a matéria, a apreciação do tema ficaria para janeiro de 2020. A Assembleia entrará em recesso nesta semana e só volta depois da virada do ano. E aí o futuro político do ex-governador depende dessa votação. Se tiver as contas rejeitadas, Tax ficará inelegível nos próximos 4 anos.
E aí, a deputada Janaína Riva também disse ter conversado aí com o governador Mauro Mendes e pedido que ele não cometa os mesmos erros que Pedro Taques. No relatório lá das contas do ex-governador Pedro Taques, o Tribunal de Contas alegou o seguinte, de que não iria recomendar reprovação, levando-se em consideração aí as enormes dificuldades aí provocadas aí, que ocorreram, né, durante o governo dele, em função da crise econômica. E a deputada Janaína disse o seguinte, olha, conversei com o Mauro Mendes e pedi para que ele não cometa os mesmos erros da gestão anterior e que, se não conseguir cumprir, que esteja no caminho para cumprir. E fica aqui, continua a deputada, uma nova marca na Assembleia. Nós vamos exigir dos gestores o bem tratar do bem público para que Mato Grosso não deixe uma herança maldita para as novas gerações. Olha, o ex-governador Pedro Taques foi reprovado nas urnas no ano passado, exatamente porque a população não aprovou o governo dele. Todo mundo sabe que ele não foi um bom gestor. Pode até ter tido a intenção de ser, mas na prática ele não conseguiu isso. Agora, quando a deputada Janaína Riva, ela deu essa declaração ontem, numa reportagem lá no Jornal do Meio-Dia, colocando no mesmo nível má gestão e corrupção. Eu só quero dizer o seguinte, Pedro Taques tem os erros dele, foi um mau gestor, o governo dele também, em alguns momentos, foi citado por corrupção, mas eu acho que não dá para colocar no mesmo nível Pedro Taques aqui e Silval Barbosa desse outro lado. Não dá para comparar os dois. Como dizer, olha, isso aqui é tudo farinha do mesmo saco. O prejuízo para a gestão é muito semelhante, né? Mas até porque você fala de um ex-governador que foi preso, né? Que fez uma delação Não, mas comprovadamente. veja bem, um ex-governador foi preso depois de quanto tempo de mandato? Quanto tempo demorou para o Silval ser preso? Então, depois que acabou o mandato? O Silval não foi preso no mandato. Sim. Né? Sim. Foi preso. Quanto tempo depois? Que 2 anos? 8 meses depois. 8? Foi 8 meses? Foi tão rápido assim? Me parece que ele foi preso em setembro, não foi? Não sei. Do ano seguinte. Não sei, isso? estou perguntando. Não, me parece que foi. Se foi, o Pedro já ganhou a competição. Né? Já se passaram 8 meses que ele deixou o governo. Se foi 8 meses depois. Mas na verdade é o seguinte, Lúcio, eu acho o seguinte. Primeiro, eu não acho que o governador Pedro Taques seja um homem de que foi lá para pegar dinheiro para botar no bolso. Não é essa a característica dele. Nunca foi na vida. Mas ele entrou para combater a corrupção. E cá para nós, não conseguiu combatê-la. Não teve uma boa gestão. Não conseguiu. Esse é um dos aspectos onde ele não foi bem sucedido. Exatamente. Não conseguiu combater a corrupção. Quer dizer, a delação do Alain Maluf, que fala sobre a corrupção lá na educação, fala que foi autorizada pelo Palácio, pelo Paulo e Pedro. Né? Precisa apresentar provas. Mesma situação do Chico Galindo, não adianta falar, tem que provar. Né? A questão do Detran ficou um escândalo também. E a questão da gestão foi desastrosa para o Estado. O Silval merece, não é que o Silval mereceu a cadeia. Silval merece voltar para a cadeia. Até porque não está cumprindo o que foi acordado lá com o Ministério Público e com o Poder Judiciário. Então, na minha opinião, o Silval merece voltar à cadeia porque estabeleceu uma meta. Vou roubar mais de 1 bilhão, roubou mais de 1 bilhão e devolveu 70 milhões. Quer dizer, essa série que o Jornal Gazeta fez mostrou que o Jornal Gazeta tem razão. O crime, em determinados momentos, compensa. O relatório do Ministério Público, técnico, indicava que o voto seria
Porque uma coisa é o relatório, outra coisa é o voto. O relatório do Ministério Público indica mais de 28 irregularidades graves do governo Pedro Táxi. Ministério Público de Contas. Não, do Tribunal de Contas. Do Tribunal de Contas. O relatório do Tribunal de Contas e do Ministério Público de Contas indicaram que as irregularidades eram gravíssimas do governo Pedro Táxi. Quem leu o relatório, quem ouviu o relatório, falou assim, agora o tribunal aprova por unanimidade a rejeição das contas. Só que, e aí é mérito do governador, não é porque o cargo dele é maior, não é porque ele é bom advogado mesmo. Aí ele subiu na tribuna, fez a defesa dele, parará, e acabou convencendo o plenário. Até pela importância de um ex-governador ocupar a tribuna para se autodefender. Não mandar um advogado para lá. Ele foi o advogado da defesa dele. E aí ele foi absolvido. Mas os técnicos do tribunal apontaram todas as irregularidades gravíssimas que ele fez. Na Assembleia, eu não tenho dúvida, o Pedro Táxi será absolvido. Ficou para janeiro, né? Vamos lá, algumas informações. O Wilson Santos vota com o Pedro Táxi. Quem que já votou lá na comissão? Chuchu Domolin deve votar com Pedro Táxi. Ou se abster, que não condena. Né? 2. Eliseu Nascimento vota com Pedro Táxi. Olha a tese do Eliseu Nascimento. Olha, nós temos que aprovar isso porque amanhã ou depois podemos ser nós a sermos julgados. Pelo amor de Deus, né? A tese Carlos Avalone vota individual. com Pedro Táxi. Maxi Russi vota com Pedro Táxi. Eu estou elencando aqui alguns votos que são absolutamente certos do Pedro Táxi. Aí tem mais lá Valdir Barranco. Valdir Barranco pediu vista e o comentário que ele faz após pedir vistas é um comentário que mostra que ele pediu vista porque ia perder. Ele vota contra Pedro Táxi. O deputado Valdir Barranco rechaçou a tese que os deputados têm que pensar no futuro ao votar as contas de Táxi. Para ele, a reprovação das contas deve forçar Mauro Mendes a melhorar a gestão. Ou seja, não cometer lambança. Porque a Assembleia pode reprovar também as contas de Mauro Mendes. Esse é o recado do Valdir Barranco. Então, quem dá esse recado mostra que ele ilude, muito provavelmente deve. Surpreendentemente, esse voto não esperava que fosse assim, Ulisses de Moraes vota com o Pedro Táxi. E o Valdir Barranco, aqui tem uma frase dele, Antero, só para contribuir aí com a sua observação, diz o seguinte: o governo Pedro Táxi foi muito cruel com a educação, com os servidores, e eu não vou esquecer as batalhas que fizemos aqui para defender o servidor. Acho que dá uma pista clara também aí de como será o voto dele. Né? Contra, né? Contra. Pois é, eu acho que é contra. Agora, veja bem. Contra Pedro Táxi. Contra Pedro Táxi. O deputado Eliseu Nascimento afirmou que o julgamento dos deputados é mais político do que técnico e pediu que seus pares pensassem no futuro, pois todos podem ter a vir contas julgadas. Eliseu declarou o voto favorável às contas de Táxi e disse que a Polícia Militar, apesar das dificuldades, viveu bons momentos e foi atendida na gestão do ex-governador. Então tem os dois sentimentos. O Pedro Táxi foi bom funcionário público. Foi responsável, ele foi o único do Estado. Foi funcionário público, ele foi bom. Ele foi irresponsável, mas ele pagou as RGA. Quebrou o Estado, mas pagou a RGA. Tanto que no fim das contas foi ruim, né? Porque depois refletiu isso. 400 milhões. Entregou com 1 bilhão e 400 de déficit. Então ele quebrou o Estado, mais do que o Silval. Assim, Silval merece estar na cadeia. Eu não digo mesmo com relação ao Pedro Táxi. Não estou fazendo aqui comparação de perfil. Entendeu? Mas ele quebrou o Estado mais do que o Silval. Pela incompetência dele. O Estado que o Silval entregou para ele foi com 400 milhões de déficit. O Estado que ele entregou para o Mauro Mendes foi com 1 bilhão e 400 milhões de déficit. O número não mente. Então, esse número é gravíssimo para o governador. Mas, minha opinião pessoal, ele vai ser absolvido. É a minha opinião pessoal.
não vai ter votos para condenar. Agora, a a roubalheira da gestão Silval Barbosa foi escandalosa. Foi escandalosa, mas teve corrupção. Foi, Não. Por isso que eu estou falando que ele merece voltar para a cadeia. É por isso. E aí a inelegibilidade dele seria por quantos Olha, anos? você quer saber uma coisa que eu acho que o Pedro Táxi não está preocupado? É com essa tal de inelegibilidade. Pedro Táxi tem conhecimento, é bom advogado, sobrevive como professor, como advogado em qualquer lugar do Brasil. Ele tem conhecimento para isso, entendeu? E não vejo o governador Pedro Táxi saindo para a disputa eleitoral. Não vejo. Ele, introspectivamente, por ele mesmo. Vamos ser sinceros. Ele fez um mandato que ele fez questão de caracterizar que o governo dele era técnico. Ele não aceitou nenhuma indicação política. Ele não aceitou conviver com os políticos. Portanto, ele não tem este ambiente para retornar à política. Ele não tem isso. E assim, pelo que eu conheço do Pedro Táxi, ele nem deseja isso. Tudo que o Pedro Táxi hoje quer é paz, é tranquilidade, é tocar a vida dele. E é ser um vencedor em mais uma área. Ele foi vencedor como procurador. Na política, quando ele esteve, ele foi vencedor, apesar da derrota acachapante para o governo. E que ele seja vencedor novamente como professor e como operador do direito, né? Eu, sinceramente, desejo bem pelo Táxi. Feliz Natal, Pedro. Né? Desejo que as pessoas possam superar, melhorar. E aí, só para encerrar, a deputada Janaína criticou o Tribunal de Contas por não ter feito um julgamento técnico. E aí, aqui na Assembleia, eles vão fazer o julgamento político de acordo com as conveniências de cada parlamentar. Certo. E olha só, eu trago agora a notícia falando de Assembleia sobre protestos de Lúdio, dispensa de pauta da alíquota previdenciária aprovada. A L volta só em janeiro. A dispensa da pauta para aprovação sobre a proposta do Executivo, que aumenta de 11% para 14% a alíquota da contribuição previdenciária dos servidores públicos de Mato Grosso, foi aprovada no fim da manhã de ontem, quarta-feira, na Assembleia Legislativa. Foram 15 votos favoráveis e 8 contrários. E mesmo sob protesto do deputado Lúdio Cabral, do PT, o presidente encerrou a sessão. Agora os deputados só voltam ao trabalho no dia 7 de janeiro. Na votação, Lúdio exigiu que fossem contados os votos favoráveis à dispensa e não somente os contrários, que estavam com as mãos levantadas. Ele ainda tentou protestar, contestando o número, ao que o presidente, Eduardo Botelho, prontamente respondeu. O senhor depois entra com o requerimento da filmagem da sessão. O voto é tranquilo e é matemática, doutor, e encerrou a sessão. Na verdade, o Lúdio esperneou, lutou, etc. e tal, mas só tinha 8 votos, né? Só 8 deputados levantaram a mão. A Assembleia tem 24 deputados. Vamos para mais um intervalo. Na volta a gente continua com a notícia de frente. Voltamos com a notícia de frente. Vamos agora para o destaque de Antero Paes de Barros. Antero. Nayara, Lúcio, vamos aqui ao destaque. Antes dizendo que a Cruzoé diz que Queiroz recebeu 2 milhões em 483 depósitos feitos por assessores de Flávio Bolsonaro. Brincadeira, né, cara? É brincadeira. As pessoas
Mas o meu destaque é o seguinte, eu vou ter que ler, porque está aqui no celular, a resolução do Banco Central, e aí a gente tem que aumentar a letrinha aqui. É uma resolução do Banco Central que acaba prejudicando a esmagadora maioria dos correntistas brasileiros. São milhões de contas bancárias prejudicadas. E essa resolução do Banco Central é o seguinte: disciplina o cheque especial concedido por instituições financeiras. Aí está lá, para fins desta resolução, define-se como cheque especial a concessão de limite de crédito rotativo vinculado à conta de depósitos à vista. Aí, artigo 2º, admite-se a cobrança de tarifa pela disponibilização de cheque especial ao cliente. Parágrafo 1º. A cobrança da tarifa prevista no caput deve observar os seguintes limites máximos: 0% para limites de crédito de até R$500. Ou seja, quem tiver limite de crédito até R$500 não vai pagar a tarifa de 0,2%. Aí 0,25%, 20 centésimos por cento, para limites de crédito superiores a R$500, calculados sobre o valor do limite que exceder 500. Parágrafo 2º. A cobrança da tarifa deve ser efetuada no máximo uma vez por mês. Portanto, a cobrança da tarifa é mensal. A cobrança da tarifa deve observar, no que couber, as disposições da Resolução 3.999. As taxas de juros remuneratórios cobradas sobre o valor utilizado do cheque especial estão limitadas no máximo a 8% ao mês. Portanto, as taxas de juros dos cheques especiais continuam altíssimas, elevadíssimas, e são as mais altas taxas de juros do mundo. Mas houve uma inovação aqui. E uma inovação do Paulo Guedes, o posto Ipiranga do presidente Bolsonaro. Com certeza, o presidente Bolsonaro não sabia de nada disso. Isso aqui é uma resolução do Banco Central. É preciso entender claramente o seguinte: o Banco Central do Brasil não é independente. E ainda bem que não é independente. Tem muita gente, olha, vamos defender a independência do Banco Central do Brasil. Vamos sim. Vamos defender a independência do Banco Central, desde que se coloque lá o seguinte: não poderá presidir o Banco Central aqueles que têm alguma ligação com bancos. Nós temos 5 bancos. O cidadão não pode ir lá para o Banco Central para fazer resoluções que beneficiem banqueiros em detrimento de milhões de contas bancárias. Encheu a burra dos bancos no final do ano. Bolsonaro foi um verdadeiro Papai Noel dos banqueiros. Quanto que é? 0,25% do limite disponibilizado para qualquer cidadão. Eu acho que essas coisas deveriam ser tratadas com mais transparência, sem nenhum debate com a sociedade, sem nenhum debate com o Congresso Nacional. É uma resolução específica do governo brasileiro e, assim, surpreendentemente, não teve repercussão na imprensa. Eu soube disso pela internet. Eu soube disso através de uma querida prima que me mandou ontem, mais ou menos às 6 horas da manhã, e que motivou, inclusive, o meu comentário de ontem no Jornal da Capital, da Rádio Capital FM. Agora, e não tem para onde fugir, né, Antero? Porque se a pessoa, o cliente, ele está isento se usar o cheque especial, mas se ele usa o cheque especial, os juros é de 8% ao mês, chegando a 150% ao ano, ou seja, vai pagar do mesmo jeito, usando ou não usando o cheque especial. Não, se o banco disponibilizou um limite para a sua conta de R$10 mil, você vai pagar 0,25%. Pois é acima de 500. Até 500 você não paga esse... Você vai pagar 0,25% sobre 9.500, porque deduz aqueles 500 iniciais. Né? Você vai pagar. Agora, vamos imaginar, nós aqui, operários, temos limite assim, 10, 15, 20 mil no máximo. Né? Agora, imagine a conta de uns cidadãos aí graúdos. Quantos que eles não têm de limite?
quanto que está disponibilizado no limite que você pode sacar sem crédito. E o que é pior, utilizando ou não o limite, você paga. Só tem um mecanismo de defesa aqui. Eles não podem fazer isso sem o consentimento do cliente. Mas muito provavelmente, quando você recebeu o limite, você assinou algum documento no banco. Entendeu? Então, muito provavelmente, ao receber o cheque especial, você assinou um contrato lá com o cheque especial e que autoriza uma série de coisas. Mas cabe ao cliente, ao cidadão que tem a conta bancária, chegar no seu gerente e falar assim, olha, eu não quero mais o limite. O cidadão que é controlado, que não precisa gastar o limite, que não precisa usar o limite, por que vai pagar 0,25 por mês? 0,25 por mês. Né? Eu vou fazer rapidamente uma conta aqui. E negociar junto com a instituição bancária mesmo, Antero. Olha, eu vou sair do banco, eu vou migrar para um banco digital, eu não quero mais um banco com taxas se você não me ajudar nesse sentido. Porque para quem já tem os contratos, para quem já tem o cheque especial, passa a valer, vigorar só em junho do ano que vem. São 3%. Mas o banco tem que avisar. São 3% de juros que você paga se você não usar. Por ano. O juro dos Estados Unidos para você pegar o dinheiro é menos de 0,5%. Sabe por que a gente... É muito cruel isso. É muito cruel e é muito favorável ao banqueiro. Por isso que eu sempre defendi aqui o seguinte. Eu não vejo problema nenhum, por exemplo, eu defendi junto com o Dante a privatização do BEMAT. Mas não pode privatizar o BEMAT. Privatiza o BEMAT. O BEMAT só serviu o seguinte, para deputado estadual, deputado federal, senador de Mato Grosso pegar dinheiro lá, não pagar e a conta ficar para o governo do estado de Mato Grosso, que politicamente não podia agir quanto o deputado. Então, assim, foi muito bom privatizar o BEMAT, mas eu sou contra privatizar o Banco Central. Não pode nomear no Banco Central pessoas que sejam ligadas a banqueiros. Tem que nomear pessoas que estejam dispostas a defender o erário, a defender a moeda brasileira. E não é isso que acontece. Portanto, é gravíssima essa decisão do governo do presidente Bolsonaro. Nós estamos dando a informação, aí cada um se vire para defender como pode. E absorva, porque o brasileiro tem mania de desligar a TV ou então ir para outros assuntos quando a gente começa a falar de economia. O brasileiro não gosta, mas é preciso, viu, entender de economia. Só tem um problema aí. Só tem um problema que precisa ser levantado, Antero. Qual é? Esse aí é mais um problema do sistema financeiro nacional, onde os grandes banqueiros lucram e lucram. Cada vez mais. Esse caso que você citou é mais um exemplo. Agora, isso daí só vai se resolver, porque é o seguinte, aqui no país já apareceu político para enfrentar o adversário A, B, C, D, E, enfrenta tudo. Agora, falta aparecer ainda no país alguém que tenha coragem, ousadia, que tenha espírito público para enfrentar os banqueiros. Isso eu quero viver ainda para poder ver isso. Será que eu vou conseguir? Será que alguém o Lula vai conseguir? Será que eu vou conseguir? A festa dos banqueiros. Agora o Bolsonaro entra, a gente confiante, etc. O Bolsonaro vai e faz a festa dos banqueiros também. É uma coisa difícil, né? Porque, por exemplo, a redução da Selic, ela efetivamente não chegou nos bancos. O brasileiro ainda não sentiu essa redução quando faz o financiamento, quando faz o empréstimo, ou seja, a redução que era para atingir, para beneficiar o brasileiro ali, quem precisa, quem faz empréstimo, quem contrata cheque especial, ainda não foi vista. Não, os bancos cobram taxa até para você manter a conta lá. Não. Isso aqui pode dar uma despesa, Lúcio. Para quem tem... Está começando a migrar para banco que não tem taxa. Para quem tem 30 mil, por exemplo, de cheque especial. De limite. De limite. Ao ano,
ele pode pagar, sem usar, 10.800. É dinheiro demais. Muito. Parabéns, Bolsonaro. Você é o grande Papai Noel dos banqueiros. Parabéns. A ceia está garantida Aí o dos pessoal manda banqueiros. mensagem me esculhambando. Eu que sou culpado do Guedes tocar a faca nas costas do Bolsonaro. E Paulo Guedes batendo continência. Não, mas Paulo para os Guedes banquetes. é da turma. Não, Paulo Guedes é da turma e está defendendo o lado dele. Vamos então, Lúcio, bom dia. Vamos Vamos, até bom dia. Bom dia, até amanhã. Bom dia, você fica agora com o Jornal da Manhã.